Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero deixar uma mensagem no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Eu quero que você acompanhe atentamente comigo. Esse vídeo, a minha pretensão é que ele seja bem curto e bem objetivo. Leia comigo, Eclesiastes de Salomão, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem, a vir as nuvens depois da chuva. Querido, o que Salomão nos ensina na sua sabedoria que Deus lhe deu, porque quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve numa fase já idosa da vida dele, na sua velhice, já arrependido de todos os pecados que ele cometeu. Quando nós estudamos o livro de 1 Reis e a vida de Salomão, nós nos deparamos com um homem que na sua juventude teve grande experiência com Deus, que Deus levantou como grande, próspero, poderoso, rico e sábio rei de Israel, ao qual nunca houve igual a ele nem semelhante, em toda a prosperidade, em toda a glória que Deus concedeu a Salomão. Mas nós sabemos que ele depois se corrompeu com suas muitas mulheres, e ele começou a adorar a demônios e a cultuar a outros deuses juntamente com suas mulheres. Mas o livro de Eclesiastes nos revela o seu arrependimento, de como ele colheu os amargos frutos de sua desobediência e como isso levou ao arrependimento. Nós não temos detalhes bíblicos sobre essa fase de arrependimento de Salomão. Nós temos apenas um indício no livro de Eclesiastes. Mas o que eu quero trazer aqui daquilo que Salomão colheu de todo o seu aprendizado é que ele está dizendo o seguinte: que enquanto tivermos saúde e boa disposição, nós temos que servir a Deus. Quando ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele não está dizendo só para você mentalizar que Deus existe. Não está dizendo somente para você lembrar que existe um Deus que criou todas as coisas e a Jesus Cristo, seu Filho. O sentido aqui é muito mais profundo do que isto. O sentido é que o lembrar, ele inclui busca, envolvimento com Deus e principalmente serviço a Deus. Deus, ele procura servos, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque a adoração, louvor, é um serviço a Deus, é um sacrifício vivo que você oferece a Deus, é um culto racional que você oferece ao Senhor. Deus não aceita ofertas de animais hoje em dia, o templo já foi extinguido. Deus não aceita ofertas de alimentos. Isso aí é mais para a Umbanda e as religiões pagãs. Mas o culto a Deus é em espírito e em verdade. Esse é o serviço que Deus quer. A tua adoração, o teu louvor. Outro serviço que Deus quer é que você interceda pelas pessoas. É que você ore pela nação, você ore pelos seus governantes, para que possamos ter um governo bom, um governo de paz, um governo próspero e abençoado. É que Deus ore por pessoas que estão doentes, enfermas. É que você ore por pessoas que estão em situações de fragilidade social, vulnerabilidade emocional e espiritual. Pessoas que estão padecendo de grande sofrimento. Pessoas que precisam da salvação. Esse é o propósito de Deus, para que você lembre do teu Criador. O outro é que você pregue o Evangelho, que você ensine a palavra, que você use todo o conhecimento das Escrituras que você adquiriu, e você o transmita, e você compartilhe,
é que você compartilhe o seu testemunho de vida, daquilo que Jesus fez na tua vida e operou, como Ele te transformou, para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho da salvação. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é que você deve somente aos 18, 17, 20 e tantos anos, 30 e poucos anos, você lembre do Senhor e sirva a Deus. Eu estou com 52 anos, mas ainda sirvo ao Senhor. Estou aqui neste monte, vim aqui, orei, busquei a presença de Deus. Não estou falando isso para minha glória, nem para exaltar, nem fazendo serviço de fariseu, de tocar trombetas onde estou orando. Estou fazendo isso como um testemunho de vida para te incentivar, para te motivar a buscar a Deus. Vim aqui sozinho, ainda escuro, agora já está claro. Passei um período de oração com Deus, me fez muito bem, a presença do Senhor invadiu o meu coração com a sua glória. Me sinto cheio do seu Espírito, me sinto fortalecido na força do Senhor. Estou cheio de problemas, mas eu estou em paz no meu coração, em toda tempestade e turbulência, porque eu estou em intimidade com Deus, em conexão com Deus. E o Senhor te chama para isso, para você ter uma conexão íntima com Ele. Não importa se você tem, eu estava observando no meu canal, a maioria dos meus inscritos são entre 40 e 50, 60 anos, ou um pouco mais. Mas é nessa faixa etária, pessoas de meia idade. Eu quero te dizer que o teu ministério não acabou, o teu chamado não acabou. O propósito de Deus não se encerrou para a sua vida. Você vê Moisés. Moisés começou seu ministério aos 80 anos. E foi um profeta cheio do poder de Deus e realizou milagres extraordinários. No Egito, nos 40 anos de deserto. Você vê Abraão teve o ápice da sua experiência com Deus, gerando Isaac, o filho da promessa, aos 100 anos de idade. Então, meu querido, você vê Caleb pegando a espada e dizendo para Josué: eu vou lutar, eu vou conquistar o meu território, vou conquistar a herança, a terra que Deus me deu, porque ainda existe força em mim. Um idoso de 80 anos, mas ainda com força e vigor para lutar, porque o Senhor é o nosso renovo. É o Senhor Deus que nos renova, querido. Desânimo, falta de vontade de buscar a Deus, falta de orar, preguiça excessiva, letargia, tudo isso são ataques de Satanás para você não orar, para você não ler a palavra, não se chegar a Deus, porque o diabo tem pavor de crente que ora, porque crente que ora, Deus se aproxima dele, a glória de Deus se manifesta. Às vezes você não sente nada, você está orando ali, não está sentindo um arrepio, não está sentindo nada, mas Deus está perto, porque Deus faz valer cumprir a palavra. É neste momento que você tem que confessar a palavra e crer nela. Quando o Senhor diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E se tiver só um, o apóstolo Tiago fala na sua carta que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, assim como a oração de um homem chamado Elias fez parar o céu 3 anos e 6 meses e abriu o céu depois e começou a chover e operou milagres. Então, meu amado, não deixe chegar um tempo em que você não tem mais saúde. A questão aqui não é idade, a questão aqui é saúde. Porque ele fala: antes que escureçam seus olhos, antes que venham dias que você não tenha mais prazer e contentamento. É a falta de saúde que tira a alegria, tira o contentamento. Então, não importa a tua idade, enquanto você tem saúde, enquanto você está caminhando, andando, falando, você ainda pode realizar coisas extraordinárias para Deus. Pegar uma câmera como eu estou pegando, tirar um bom tempo de oração com o Senhor, meditar na palavra, gravar um vídeo, pregar, enviar mensagens a muitos nas suas redes sociais, compartilhar aquilo que Deus está te dando, ser instrumento na mão de Deus. Você vai alcançar pessoas. Mesmo que você alcance poucas pessoas, mas essas poucas pessoas serão impactadas pelo poder de Deus através da sua vida. E se Deus conceder mais graça, você vai alcançar multidões.
Mas lembra-te do teu Criador. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, se você não é inscrito no meu canal, Conexão com Deus, do pastor Vitor Gink, se inscreva no canal. Incentiva o meu trabalho, ajuda o meu trabalho para Deus. Eu estou servindo ao Senhor de todo o meu coração e sendo sincero com Deus. Compartilhe os meus vídeos, incentive mais pessoas a se inscreverem no canal e serem alcançadas pela palavra da verdade. A gente vê tanta mentira, tanto engano hoje em dia, tanto engodo, tanta besteira, tanta futilidade na internet. Vamos ajudar os irmãos que verdadeiramente pregam a palavra, pregam a doutrina e são instrumentos na mão de Deus. Dê um like, comente algo e Deus te abençoe. Um grande abraço.